Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre liderança. Isso aqui é um tema fundamental para qualquer líder, para qualquer gestor que quer entregar resultados consistentes e alavancar o sucesso das pessoas, construindo times campeões, né? Ao longo de 25 anos de carreira, eu trabalhei com muita gente. Alguns líderes que eu tenho saudade e outros que acho que eu prefiro não trabalhar novamente, né. Independente de um estilo ou de outro, eu sempre aprendi com todos eles. Outro fator que foi fundamental no desenvolvimento da minha liderança foi o autoconhecimento. O desenvolvimento do autoconhecimento, da inteligência emocional também. Isso só foi possível através de muita terapia, de mentores sérios que puderam me ajudar nesse caminho, né. E o papo de hoje, entrando no tema liderança, eu trago aqui um artigo do Daniel Goleman, que é atual até hoje e eu penso que continuará assim, que é liderança que gera resultados. Nesse artigo, o Daniel, através de muitas pesquisas feitas para Harvard, ele encontra 6 tipos de liderança, né. E aqui, o meu objetivo é passar falando sobre eles e que você pense, reflita em qual você está nesse momento, certo? Entenda a sua equipe, o seu time e pense para onde você deve ir, combinado? A clareza, o entendimento dos estilos fará com que você seja um líder melhor para o seu time. Combinado? Tá comigo? Vamos seguir aqui? Vamos lá. O primeiro deles, e eu acho que o mais antigo, e ele é moldado pelas consequências das gerações, do movimento que veio do pós-guerra e tal, é o estilo coercitivo. Coercitivo, aquele líder do estilo faça o que eu digo. É, esse é um estilo, embora seja muito julgado, muito condenado, ele é um estilo que ele faz sentido num momento de crise, certo? Naquele momento que é necessário alguém que tome uma decisão que dê um caminho. Então, para esse momento, sim, ele é adequado. E aqui eu até risquei um exemplo, e eu vou falar para vocês, né? Uma companhia estava em crise, vendas e lucros caindo, o estoque se desvalorizando vertiginosamente e os acionistas agoniados. Então a companhia contratou um CEO que tinha uma reputação de recuperar empresas. Esse novo CEO imediatamente arregaçou as mangas, reduzindo cargos, vendendo divisões e tomando decisões duras que deveriam ser tomadas anos antes. Aí, a consequência disso, a empresa foi salva em um curto prazo. Pois bem, vamos lá. Ações que deveriam ter sido tomadas anos antes. Normalmente, quando uma empresa está no momento de crise, não é por conta do que está vivendo agora, é por conta do que não foi feito no momento que deveria ter sido feito. Aí, nesse caso aqui, eles trouxeram um líder coercitivo que reduziu cargos, reduziu salários, vendeu divisões, fez tudo para corrigir. Esse estilo, ele afeta diretamente o clima da organização, certo? Quem fica tem medo, quem fica se sente desvalorizado, quem fica não se sente recompensado. E não pense você que isso afeta só o nível operacional, não. O tático e o estratégico, o efeito é pior ainda,
Porque quando você tem um funcionário de liderança, o, o dinheiro passa a não ser mais o motivador da entrega dele. Ele tem orgulho, ele quer se sentir valorizado pelo que entrega. Ele busca satisfação pelo trabalho bem feito. O estilo coercitivo, ele acaba com o orgulho do gestor. Isso aí destrói a companhia. Então vamos lá. Coercitivo é bom hoje? Depende. Depende do momento que você está. Se é um momento de decisão, ele deve ser aplicado de forma pontual, certo? O problema foi corrigido, você tem que migrar para outros estilos de liderança para continuar fazendo a sua equipe evoluir. Combinado? Entendeu? Coercitivo demais, você vai destruir a sua equipe. Seguindo aqui, vamos falar com o estilo visionário. O visionário é aquele cara que dá o caminho, né? Dá uma visão. Olha só, a gente precisa ir para lá, a gente tem esse objetivo, a gente precisa atingir esses números. Só que ele deixa as pessoas trabalharem, né? Uma característica dele, ele é um entusiasta, ele é vibrante, tem uma visão muito clara, ele dá o caminho. Pois bem, isso normalmente funciona, tá? As mudanças surgem rapidamente e não é por um golpe de sorte. Realmente o visionário, ele é, ele é eficaz. Ele dá essa liberdade para a equipe toda trabalhar, tá? Ele dá liberdade para a equipe enfrentar os seus próprios riscos nas decisões, tá? Por conta desse estilo positivo, ele funciona em qualquer situação, mas ele é especificamente indicado quando o negócio tá à deriva, porque ele traça um novo caminho e ele leva o pessoal junto com ele nessa visão de longo prazo. Poxa, Rangel, mas só tem coisa boa no visionário? Não, o visionário não tem só coisa boa. O que acontece? Quando o visionário ele trabalha com um time de especialistas que são muito mais capazes tecnicamente que ele, essa equipe pode ver esse visionário como um louco, como um prepotente, como um inacessível, começar a diminuir a importância do trabalho desse líder. Então, a gente conclui aqui que ser um visionário é muito importante e é fundamental que todo líder tenha um pouco de visionário para o crescimento, para a continuidade da empresa, mas que ele mapeie também o time que está com ele e que tenha certeza que essas pessoas caminham no mesmo na mesma direção, certo? Então, eu gostei muito aqui do visionário e quando a gente fala em visão de longo prazo, em cultura empresarial, a gente tem um estilo de liderança que é o visionário que se encaixa muito bem em tudo que a gente está vendo que funciona nos dias de hoje, principalmente com as gerações mais novas, né, que precisam de um propósito, precisam saber para onde está indo, certo? Fechou? Tá aqui comigo? Se você está entendendo, a gente segue aqui, vamos continuar, vamos seguindo para o próximo estilo de liderança, que é o estilo afetivo, meus amigos. O estilo afetivo é aquele tipo de líder que tem um foco direcionado nas pessoas. Ele esforça-se para manter os colaboradores felizes e criar um ambiente harmônico entre eles. E aí a consequência disso é que as pessoas acabam gostando mais umas das outras, elas conversam muito entre si, dividem ideias, compartilham inspirações e a coisa acaba acontecendo. Pois bem, cuidado que o afetivo tem que tomar e o buraco que ele normalmente cai
é que o afetivo normalmente ele elogia muito, tá? E elogia comportamentos. Mas como um pai e uma mãe que adequa a rotina da casa para atender aquele filho adolescente que nunca cresce, o afetivo ele tem mais dificuldade em corrigir comportamento. E é aí que é o grande problema desse estilo de liderança, né. Deixa eu ver aqui o que que eu anotei. Então, apesar dos seus benefícios, o estilo afetivo ele não deve, ser usado isoladamente, pois o seu foco exclusivo nas pessoas e no clima, ele pode gerar um mau desempenho por comportamentos que não são corrigidos, entendeu? Por quê? Porque ele tolera mais a mediocridade, aquelas pessoas que causam confusão. E aí conversa demais, se apega demais. O estilo afetivo é bom? Se você precisa corrigir o clima em algum momento pontual, sim, ele é bom e ele deve ser utilizado. Mas somente ele, o prejuízo no longo prazo, vai acontecer, certo? Muito bom. Vamos lá. A gente segue aqui pelo estilo agora, eu acho que é o quarto que nós vamos falar, que é o estilo democrático. O estilo democrático, embora não seja o que dizem com frequência, ele não gera um impacto muito forte na gestão, certo? Ele tem o lado positivo, que através dessa forma democrática, ele traz muitas ideias para o contexto, mas através de reuniões que normalmente são intermináveis, aquelas discussões que ficam sendo remoídas e nunca tem fim. E aqui o livro, o artigo do Daniel, trouxe um exemplo bem legal, é o seguinte: a diretora de uma escola, ela estava perdida, pois a escola não dava mais resultado e teria que ser fechada. Ela pediu opinião para a irmã dela. A irmã dela convocou uma reunião com todos os professores, toda a equipe da escola, explicou a situação. A escola não tinha mais condições financeiras de se manter. Depois disso, ela convocou reunião com os pais e com a sociedade ali que a escola estava inserida. Depois de alguns meses de muita conversa, todos chegaram à conclusão que a escola deveria ser fechada. Todos entenderam e, pois bem, a escola encerrou as suas atividades sem nenhuma complicação. A diretora, se fosse por ela tomar a decisão sozinha, provavelmente ela teria fechado a escola e a consequência disso seria manifestações locais e muita confusão, pois ninguém entenderia isso. Então aqui nós temos a maior virtude e o maior problema do democrático. A maior virtude do democrático é que ele escuta todo mundo, ele escuta a todos, ele dá ouvidos, mas as decisões costumam demorar muito por conta das reuniões que são intermináveis, né? Isso quando a gente traz para o mundo corporativo, e você tem reuniões onde todo mundo fala, que essas começam a demorar demais, a equipe ela costuma se perder com referência na liderança, porque outras pessoas acabam tomando a voz e ela se perde, ela acaba perdendo essa pessoa que é o líder. Então, você acaba enfraquecendo pela demora que acontece e pela falta de decisão, tá? Quando então aqui a gente percebe que o estilo democrático, ele não faz muito sentido quando os funcionários não são competentes, realmente cientes do problema, tá? Quando o funcionário não é competente, não é ciente exatamente do que está acontecendo, ele vai viajar nas discussões. E isso vai te destruir. Agora, se você está trabalhando com alguém que sabe realmente o que é, tem conhecimento, escute, seja democrático. Caso contrário, não faça. Isso provavelmente
vai te afundar, tá certo? Entendeu? Democrático. Uhum. Vamos lá. E agora a gente segue aqui pro estilo modelador. E aqui eu ri muito, porque quem não conhece aquele líder que é o primeiro a chegar, o último a sair, e acha que todo mundo tem que fazer igual, né? Acho que todo mundo já trabalhou em algum momento com um líder desses. E aqui eu vou trazer vou ser textual no que eu vou dizer, né? Citando aqui, ó, o líder estabelece padrões de desempenho extremamente elevados e ele mesmo serve de exemplo para isso. Ele é obsessivo com relação à entrega. Só que esse estilo de liderança ele destrói o clima, pois os funcionários são massacrados por essa excelência por parte do modelador. E aí a moral desses funcionários cai muito. As diretrizes de trabalho, normalmente, elas estão muito claras na cabeça dessa liderança, mas elas não são comunicadas com clareza para o time. Ao mesmo tempo, os colaboradores sentem com frequência que o modelador não confia que eles trabalhem bem do seu próprio jeito ou que tomem decisões com iniciativa. Isso aí destrói a moral desses funcionários. Ele não dá feedback e costuma se ausentar quando é necessário escutar o time. Tá? Essa abordagem ela funciona bem quando todos os funcionários da equipe são automotivados, altamente competentes e tecnicamente muito bons e que não precisam de muita direção. Aí funciona. Só que normalmente não é isso que acontece. Normalmente na sua equipe você tem vários estilos de pessoas. E se você for o modelador 100% do seu tempo, você vai destruir boa parte da sua equipe. E a consequência disso vão haver silos, pessoas falando mal de você e o desempenho vai cair, tá? Como todo estilo, em algum momento ele tem que ser utilizado, mas não 100% do tempo. E aqui a gente vê um grande problema. A gente tem ainda líderes antigos ou com cabeça um pouco mais firmes no pensamento, né, vamos dizer assim, eles não conseguem fazer a leitura do ambiente, entender a capacidade do time, entender o que todo mundo tem de bom, o que todo mundo tem de ruim. Ele não faz essa leitura e ele simplesmente adota o estilo de liderança que é mais fácil para ele, talvez que é algo mais nato, né? E aí é um estilo fixo. A gente percebe nesse artigo que hoje, com as novas gerações, isso é um grande erro, pois o líder realmente eficiente é aquele que consegue transitar por vários estilos e entregar o estilo de acordo com o momento, de acordo com o que a situação exige. E eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nesse artigo, certo? Vamos lá, a gente vai seguir aqui para o último estilo, que é o estilo treinador ou coach. Esse estilo, o treinador ou coach, é aquele estilo que ele é focado no desenvolvimento das pessoas, certo? E aqui ele traz um exemplo. O Lawrence, ele era presidente de uma divisão de uma indústria. E o James era o chefe de uma unidade. O Lawrence anunciou que aquela unidade deveria ser fechada. E a pessoa que estava logo abaixo dele, inconformada com a situação, pediu uma reunião com o CEO. E aí? Olha o problema. Ele atravessou o chefe dele. E o Lawrence, o que, que ele fez? Ele, em vez de explodir com o James, ele se reuniu com esse subordinado, né, e conversou sobre a decisão de fechar a divisão.
mas também sobre o futuro dele, do James. Explicou como a ida para uma outra divisão iria ajudá-lo no desenvolvimento de suas aptidões e tornar ele um líder melhor. O Lawrence, que era um chefe, ele agiu mais como um conselheiro do que como um chefe tradicional. E aí, seguindo nesse papo, como o James, que era o subordinado, ainda não havia se reunido com o CEO, o Lawrence dedicou tempo a orientar o James em como apresentar o seu caso na reunião. Disse a ele que não era tão fácil conseguir uma reunião com o CEO e orientou ele, dizendo: então vamos garantir que você o impressione com sua ponderação e suas ideias. Ele aconselhou o James não a pleitear algo levando para o lado pessoal, mas focar na unidade de negócio. Se ele achar que você está pensando no próprio sucesso, você vai colocar tudo a perder. Mas se ele entender que você está olhando para o sucesso da empresa, tudo vai dar certo. Então, o Lawrence, que era o chefe, ele preferiu instruir em vez de repreender. E ele fez isso porque ele entendia que aquele funcionário, o James, ele tinha muitas qualidades e que aquele fato em si não definia quem ele era. Então a gente percebe aqui o seguinte: o treinador, aquele que desenvolve times, ele é muito bom nos dias atuais, porque as pessoas se sentem valorizadas, se sentem incentivadas, pois convive com alguém que está conversando e orientando ali o tempo todo. Mas e aí? Funciona com todos? Não, não funciona. E você sabe por quê? Porque tem gente que ela é tão certa do que ela entrega que ela não quer mudar. E para essas pessoas, o desenvolvimento não vai funcionar. Perfeito? Entendeu? Então, como todo o estilo de liderança, também deve ser aplicado de acordo com a situação. E você, líder, quanto mais estilos você dominar, mais eficiente você vai ser na sua liderança. Então, aqui, depois de todo esse papo, eu faço um desafio para você. Primeiro, você tem autoconsciência das suas capacidades, do que você é bom e do que você é ruim. Como é que está a sua inteligência emocional? Você consegue lidar com a situação do seu dia a dia de trabalho e com os estilos pessoais de cada um da sua equipe? Pensa nisso. Se você não consegue, você precisa desenvolver, não o seu funcionário que tem que mudar, certo? E outra coisa, seguindo aqui, qual é o seu estilo de liderança? Vamos pensar nisso? O seu estilo, ele é coercitivo, ele é visionário, afetivo, democrático, modelador, treinador. Se você já pensou nisso e chegou a essa conclusão, o que a sua equipe acha de você? Porque você pode achar, não, eu sou um treinador, eu desenvolvo equipes, e a sua equipe pode te olhar e falar, não, esse cara é coercitivo, ele só fica mandando o que eu tenho que fazer, ele não me trata com respeito. Pensa nisso. Você identificando qual você tem mais facilidade, o ideal é que você comece a ter pelo menos, a dominar pelo menos 4 estilos de liderança e passeie por eles de acordo com a necessidade, com a situação, de acordo com o que seja melhor para o seu time. Combinado? Esse é o desafio que eu deixo aqui para você. Te desejo sucesso na sua liderança. Se tiver dúvidas, pode me mandar pergunta aqui. Me siga lá no Instagram, @rangelparreira. Pode me mandar direto lá que eu vou te responder. Tá bom? Sucesso para o seu negócio. Um grande beijo. Tchau, tchau.